Módulo 5. Análise preliminar de risco, APR. Todas as atividades que estão relacionadas, todas as atividades de trabalho, para que elas sejam realizadas de forma segura, nós vamos precisar sempre, antes de iniciar a atividade, fazer uma análise preliminar de risco, que não necessariamente será necessário que ela sempre seja uma análise formalizada, mas é necessário que ela seja feita, para que eu consiga planejar o meu trabalho, para que eu consiga avaliar as minhas situações de riscos e quais são as medidas que eu preciso realizar antes para que a atividade aconteça com segurança. Então, nesse módulo, nós vamos discutir o que precisa ser avaliado, como são feitas essas avaliações, o que é perigo, o que é risco e como nós conseguimos planejar e desenvolver medidas de prevenção que evitem acidentes. No módulo 4, nós falamos sobre os acidentes típicos. Vocês fizeram uma atividade onde vocês listaram quais foram as principais situações que contribuíram para os acidentes ocorrer. E no módulo 5 agora a gente traz a análise preliminar de risco, que é o que nós sempre vamos fazer antes de iniciar a atividade, para que acidentes daquela forma ou outros acidentes não venham a acontecer. Nós vamos iniciar, eu tenho um videozinho aqui, e nós vamos iniciar com ele, para que a gente possa ter uma visão geral do que vem a ser a análise preliminar de risco. Bom, então, como vocês podem observar, iniciando aqui novamente o vídeo, eu vou colocar ele sem áudio, mas a análise preliminar de risco, ela parte do princípio de uma análise geral da situação de trabalho. Então, nós vamos fazer uma verificação, nós vamos fazer uma observação do trabalho a ser realizado, ou um trabalho que já está ocorrendo. Vamos levantar todos os perigos existentes no local e todos os riscos que são prováveis. E perante isso, nós vamos traçar ali medidas preventivas para que nenhum acidente ocorra. A análise preliminar de risco é a ação de reconhecer os perigos e riscos de uma atividade antes de sua realização, para que se possa planejar de forma organizada os procedimentos que irão garantir a realização da atividade com segurança. Essa é uma ação de extrema importância e o operador de empilhadeira ele precisa criar eu posso chamar de olhar crítico em relação às atividades. Por quê? Porque por mais que uma atividade seja simples, ela sempre vai ter situações de perigo que ofereçam um risco de acidentes. Para que seja realizada uma avaliação prévia eficiente, é necessário que o responsável pela inspeção tenha proeficiência, ou seja, que ele conheça a atividade que ele está fazendo e um olhar crítico com possíveis situações de risco a serem verificadas. Então não adianta uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de uma certa atividade estabelecer critérios ou tentar realizar uma análise preliminar de risco.
Por quê? Porque se eu não tenho proficiência naquela determinada situação, vai ser mais difícil eu conseguir enxergar os perigos que aquele ambiente ele me oferece. Então eu preciso ter conhecimento do que eu vou estar realizando. Em muitas situações, em atividades que não são atividades rotineiras, eu preciso envolver mais pessoas, né? Eu preciso envolver mais pessoas, eu preciso ter ali uma equipe que me ajude a realizar essa análise preliminar de risco. E ela é uma ação que pode ser realizada em qualquer tipo de atividade. Aqui nós estamos tratando das atividades com empilhadeira, mas ela pode ser realizada em qualquer tipo de atividade. Ela deve ser realizada em qualquer tipo de atividade. Porque a partir do momento que eu consigo prever uma situação, eu consigo prevenir e evitar um acidente. Aqui nós vamos usar para um entendimento do que é perigo e o que é risco, o princípio do jacaré. Então, se nós observarmos essa imagem, a primeira imagem ela apresenta o estudo do perigo. Então, eu tenho um jacaré ou um crocodilo que é o meu perigo. É uma situação ou um agente que pode causar dano à integridade física ou a um patrimônio. Então, o jacaré ele representa um perigo. Porém, se esse jacaré não tiver em um local que eu esteja exposto, ele não vai conseguir me morder. Então, esse perigo ele está controlado. E qual que é o risco em relação ao jacaré? Eu tenho o risco que se eu tiver em contato com ele, ele pode me morder. Então, o perigo é o jacaré. O risco é o jacaré me morder. Então, essa é a diferença entre o perigo e o risco. E pode ocorrer de existir o perigo, de ele estar ao nosso meio, porém, eu não estar exposto a um risco de acidente. Um exemplo simples é as redes de energia. Eu tenho o perigo de eletricidade. Porém, como a rede de energia ela está acima de nós e está fora do nosso alcance, a probabilidade de eu ter contato com ela é mínima. Então, como o meu perigo ele está afastado, o risco de eu sofrer um acidente com a energia ele é controlado. Então, ele é inexistente. Da mesma forma, nesse caso aqui com o jacaré. Então, eu tenho o perigo, porém, se esse jacaré está no ambiente dele natural e eu estou longe, esse perigo não me oferece risco. Então, perigo é uma situação ou uma condição. E risco é a consequência da minha exposição a esse perigo. A análise preliminar deve ser realizada antes de qualquer outra ação. Contempla a análise preliminar para as atividades de movimentação, armazenagem e movimento de cargas. A atividade a ser realizada. Então, no primeiro momento, eu vou analisar qual vai ser a minha operação. Eu vou fazer uma carga e uma descarga de um caminhão, eu vou realizar um empilhamento de bags, eu vou realizar uma atividade de deslocamento com material em um local onde tenha trânsito de pessoas. Essa vai ser a minha primeira observação, né? O primeiro item que eu vou levantar é qual atividade que vai ser realizada. Após, eu vou começar a levantar os riscos existentes no local. Então, o que dentro desse ambiente oferece risco de acidente na minha operação? Depois, eu vou listar todos os outros trabalhos envolvidos, ou seja, pessoas que estão transitando naquele local,
outras máquinas que também estão desenvolvendo atividades naquele local e todas as atividades que vão envolver o meu trabalho. Todos os equipamentos e as ferramentas que vão ser utilizadas e os meios de comunicação que vão ser utilizados para a realização daquela atividade. Então, analisando toda essa situação, onde eu vou ter o todo do meu trabalho, eu consigo avaliar quais são os riscos que eu tenho de acidente e, assim, propor medidas de controle para que nenhum acidente venha a ocorrer. Voltando então ao princípio do jacaré e trazendo a análise preliminar de risco, né, para dentro desse contexto. Então, a primeira situação é avaliar o perigo e o risco. Eu tenho uma atividade que vai ser desenvolvida em um local que tem jacarés. Então, eu reconheço o meu perigo, que é o jacaré. Em segundo, eu vou avaliar o risco da minha exposição. Então, eu estando exposto ao jacaré, ele pode me morder. E depois, eu vou propor as medidas de controle. Nessa imagem, nós temos o jacaré em uma gaiola. Ou seja, eu controlo o meu perigo, né, e consigo realizar a minha atividade sem a exposição àquele risco. Então, isso é uma análise preliminar de risco. Avaliar o trabalho que eu vou realizar, fazer o levantamento de todos os perigos e riscos envolvidos no meu trabalho e realizar medidas para que esses riscos não venham a ocorrer e levar a um acidente. A análise preliminar de risco é uma ferramenta fundamental para atividades de movimentação de carga, nos ajuda a levantar todas as nossas necessidades e fazer um trabalho com planejamento e controle e evitar, assim, acidentes de trabalho que possam ocorrer. Entendeu o princípio da análise preliminar de risco? Observe essa imagem e realize a análise preliminar de risco dessas atividades que estão acontecendo. Liste todas as atividades, os riscos em que os trabalhadores estão expostos e proponha medidas de prevenção para que nenhum acidente venha a ocorrer nesse local. Vamos lá! E com essa atividade nós encerramos o módulo 5 e até a próxima aula.